Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Rô, pelo louvor ao Senhor. E cuidado para não andar mais de skate, hein? Cuidado. Vamos fazer um cursinho, né, com as crianças, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, queridos. Se vocês quiserem sentar, pode se sentar. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez, agradecer pelos esses 10 anos, como o pastor Lázaro mencionou aqui, né, quero agradecer 10 anos e o privilégio de eu poder hoje estar sendo o primeiro a ministrar no aniversário da igreja. Tenho uma gratidão enorme por essa igreja, né? Comecei a igreja junto com o pastor Dimur, né? E quero honrar a vida dele, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo uma ministração onde o pastor falava: honre o seu pastor, honre a empresa onde você trabalha, né? Falando sobre honras, né? E toda honra e toda glória nós damos ao Senhor, e o Senhor nos dá esse privilégio, e nós queremos sempre honrar os nossos irmãos, né? E honrar a vida do pastor Edmur, né? Dizer ele e a sua família como tem sido bênção na minha vida, né? Quando o pastor me convidou para a gente tomar um café, não foi me convidou, vamos para a igreja, ele convidou para tomar um café e nós conversamos, passamos a tarde junto e passei na igreja e eu me apaixonei pela igreja. Era ali embaixo, começamos ali, né? Mas ele falou assim, não vem, ele já falou assim, ó, vem comigo. Ele falou, ora. Primeira coisa que ele falou, ora para vir. E eu e Sara oramos aí quase 3 meses, nós começamos a orar e Deus falou, e eu falei, pastor, liguei para ele, nós estamos indo na fé de Abraão. E quando Deus manda Abraão ir para um lugar, né, ir para uma terra que ele prometeu que ele ia abençoar. E graças a Deus, nesses 10 anos, Deus tem me abençoado muito aqui. Tem sido tempo precioso, onde eu tenho aprendido, né, na palavra, crescido junto com a igreja e com os irmãos abençoados, assim, que são amores, né, que onde eu tenho o prazer de dobrar meu joelho e orar pelos irmãos, né? Então isso é muito bom. Então agradecer ao Senhor por isso e honrar a sua vida, pastor Edmond, né? Glorifico a Deus pela vida da pastora Carmelo, né, que também sempre está nos abençoando, orando por nós, né? E o pastor Lázaro chegou para somar conosco aí, tem sido uma bênção, tenho aprendido muito com ele, né, nas suas mensagens, no jeito dele se pôr, né, diante dos irmãos. Então a gente vai aprendendo um com os outros e aprendendo com cada um. Amém? Então era isso que eu queria dizer e agradecer. E quero que você abra comigo hoje, que tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E eu tenho procurado, né, falar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Né, mas o Senhor tem... A própria palavra aqui vai dizer, né, sobre que a gente tem que obedecer ao Senhor, né? Então, abre comigo lá em Números 22, a partir do 21. Números 22, 21. Ele fala de um homem chamado Balaão. E o tema da minha mensagem hoje é quando Deus intervém. Números 21, 22, a partir do 21. Diz assim, acharam? Talvez a minha Bíblia está um pouquinho diferente, tá? Mas vocês acompanhem. Bem cedo levantou a Balaão e se pôs sobre a sua jumenta e partiu aos príncipes de Moabe. Sua partida ele ia de... Não, está errado aqui a minha versão, aqui é essa aqui, eu estou lendo um negócio errado. Sua partida presenciou de trás de Deus, e o anjo do Senhor colocou
na estrada para honrar passagens. Ele montava sua jumenta. Seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada. Na mão, desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazer voltar sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro direita ao outro e à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar, e nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se no chão, com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar novamente a jumenta, e a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fez eu, para que me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, já tinha te matado. Então ponderou a jumenta Balaão: não sou eu, a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim a tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir a tua jornada. A jumenta avistou-me por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti ela se desviasses, pois senão eu mesmo já teria matado ela. Todavia, eu teria poupado a vida. Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha ministrar em todo o tempo. Interessante que Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, o povo israelita. Mas Deus avisou ele. Deus falou com ele antes. Deus falou: olha, não tenta nada contra esse povo, não faça nada. Mas como Balaão é um homem que, como todo homem, é teimoso, nem deu ouvido, ou talvez fingiu-se de surdo. Não, eu vou ouvir o rei. Eu estou recebendo do rei. O rei, ele preferiu dar ouvido ao que o rei falou, e talvez ou por medo, porque o rei, quando dava uma ordem, você tinha que cumprir. Mas ele não ouviu, ele continuou indo. Pegou sua jumenta, pegou suas coisas e estava indo no caminho. E a jumenta avistou o anjo que o Senhor mandou ali. E todo mundo sabe, não sei quem já
né, já morou em sítio ou já foi em sítio, sabe que o animal, uma jumenta, um cavalo, eles não passam quando vê qualquer coisa estranha. Você pode, né, já aconteceu até mortes, porque o animal, se ele vê um plástico, alguma coisa que está estranho para ele no caminho, ele não passa de jeito nenhum. Você desce, você puxa, você pode bater. Ele dá coice em você, ele pode te matar, porque ele não vai passar. E o animal, ele vê coisas que às vezes não vê. E o anjo, por 3 vezes, apareceu em caminhos, ele tentou mudar a trajetória, e ele começou a espancar aquela jumenta. Mas o anjo estava lá. Ele não estava nem enxergando o anjo que estava lá, tentando falar com ele, tentando barrar ele. E ele começa a espancar. E quando ele começa a espancar, o anjo fez a jumenta falar com ele, né? Nós falamos assim, nossa, mas como? Né? Só Deus poderoso para fazer, só um anjo do Senhor fazer um animal falar com a gente. Imagina você tá lá, seu cachorrinho fala com você, você fala, né, às vezes a gente brinca, né, que o cachorrinho está falando, ele dá sinais, mas ele não fala, ele não abre a boca e fala normalmente. Aqui ele fala que a jumenta falou como uma pessoa fala, falou para ele, por que está me batendo? Por que você já me espancasse 3 vezes? A jumenta falou, sou eu que te sirvo, sou eu que te levo para um lado e para o outro, sou eu que carrego você. Seria bom, né, que se todos os animais falassem isso, que o povo que sai judiando dos animais. Mas aqui Deus usou, falou para que ele entendesse. Deus interviu a Balaão para que ele não fizesse mal ao povo israelita. E aí a jumenta começa a falar com ele, e ele se prostrou diante do anjo. E aí o anjo começa a falar com ele, sou eu que estou falando, não é a jumenta. O anjo falou na boca dela, usou a boca dela para falar. Por isso ele ouviu a voz de Deus. Nós somos assim muitas vezes. Deus está falando conosco em coisas na nossa vida. E nós às vezes sentindo de surdo. Ah, não tem problema nenhum não, eu vou pescar a mim mesmo. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não tem nenhum problema, e Deus está falando, Deus está usando pessoas, Deus está dando sinais, e muitas vezes nós não damos ouvido. Porque quando Deus fala, Deus intervém, ninguém consegue ficar de pé. Quando Deus intervém em alguma coisa na nossa vida, às vezes nós ficamos bravos com as coisas que acontecem. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de atraso. Isso é uma coisa que eu não gosto, principalmente se eu tenho um compromisso, ou na igreja ou com qualquer pessoa, eu marquei um horário, é aquele horário. Eu não gosto, a pessoa pode até atrasar, mas eu não posso atrasar. É coisa minha. E eu fico muito bravo quando eu tenho que fazer outra rota, fazer outra coisa que não vou chegar naquele horário, porque para mim eu marquei um compromisso com a pessoa. Quantas vezes eu fiquei bravo com algumas situações, mas era Deus intervindo para me livrar do mal. Um dia eu saí daqui para ir para São Paulo, né, marquei, tinha lá uma vigília. A vigília ia começar às 11 horas. Eu falei, vamos sair mais cedo, porque São Paulo, quem sabe, a gente tem que sempre sair um pouco mais cedo, porque é por causa do trânsito. E eu já fiquei bravo, passei, peguei, minha esposa atrasou, e passei da minha sala, acabamos saindo tarde, eu já saí, falei, poxa, era para ter chegado antes. E quando nós saímos daqui, começou aquela chuva. Eu falei, tá vendo? Eu queria sair antes da chuva. Eu não queria ir para São Paulo chovendo. São Paulo é muito perigoso chovendo. Eu não gosto de pegar a estrada chovendo. E tá, comecei aquela coisa. E foi e tal. Falei, mas Deus nos levou. Quando nós chegamos lá, não tinha chovido, já tinha chovido, já tinha passado um temporal, já tinha passado coisa, e eu não vi nada. Quando eu cheguei, minha cunhada disse, vocês já chegaram? Olha, deu no jornal. E Osasco passou um temporal aí que destruiu um monte de coisa, e aí alguns irmãos não conseguiram chegar lá. Aí eu comecei a glorificar Deus. E foi Deus que fez isso. Falei, Senhor, me perdoa porque eu estava reclamando, porque eu ia chegar atrasado. Mas eu cheguei no horário e cheguei porque o Senhor deu livramento para a gente. Aquele temporal não nos pegou. Então, às vezes, nós ficamos bravos com algumas situações, com algumas coisas que não acontecem na nossa vida. Aquele emprego que não deu certo,
aquela situação, aquela negociação que talvez não deu certo naquele momento, é porque Deus tem algo melhor. Às vezes Deus está falando, não é. E nós, né, como criança mimada, né, quando criança mimada, quando a mãe fala, não, eu não vou te dar agora, e ele bate o pé e chora que quer aquilo. Muitas vezes nós somos assim. Nós não ouvimos a voz de Deus. Deus está falando não. Deus está intervindo em algumas coisas. Deus está colocando situações. Deus está colocando uma barreira. Querido, nós não precisamos esperar um animal falar conosco para mostrar que nós estamos errados. Nós temos um Deus todo-poderoso que nós temos livre acesso a Ele para falar com Ele a hora que nós quisermos. Nós só precisamos estar com o ouvido atento. Mudar a rota. A gente precisa às vezes mudar a rota. O anjo do Senhor às vezes está falando, muda de rota. Muda a sua rota. É nesse caminho que você vai passar. É aqui que eu quero falar com você. E você está fugindo do anjo, ó, fugindo. Tentando ir por lá e ó, segue essa rota aqui, ó. Vai reto. Segue em frente. E às vezes nós mudamos a rota. Talvez se o anjo do Senhor não tivesse falado com Balaão. Talvez se a jumenta tivesse talvez seguido em outro lugar, ou tivesse passado e nem visto o anjo. Balaão tinha ido lá e destruído os israelitas, tinha amaldiçoado, tinha acabado com Israel, com aquele povo. Às vezes o inimigo está tentando isso na nossa vida, tentando nos destruir, tentando fazer o mal, e Deus está intervindo, está guardando. Pessoas que estão tentando fazer o mal para você, tentando te derrubar, Deus está intervindo. Deus está mostrando. Às vezes nós achamos que nós devemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus quer, no tempo de Deus. As coisas têm que ser no tempo de Deus, não no nosso tempo. O nosso tempo é para ontem, né? A gente quer as coisas, os meus sonhos. Imagina se os meus sonhos fossem para ontem, né? Os sonhos que eu tenho, nada ia acontecer. Quantas coisas depois de um tempo eu falo assim, mas por que está acontecendo agora? Porque no meu tempo é melhor. Porque nesse tempo é melhor. Ah, por que Deus interviu lá? Por que as coisas não aconteceram? Querido, ouve o que Deus está falando para você. Ah, pastor, como ouvir Deus falar? Começa a ficar sensível à voz de Deus. Começa a jejuar para ficar sensível à voz de Deus. Não é jejuar para obter coisas. Muita gente vejo, eu estou orando para ter isso, eu estou orando. Nada contra, Deus pode te dar. Mas ore e jejue para estar sensível à voz do Senhor. Para você ficar sensível a ver. Onde eu estava ouvindo uma ministração e o pastor falando, se você quer fortalecer a sua vida espiritual, jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Não tem como fortalecer sua vida se não for jejum, oração e palavra. Sua vida espiritual é assim. Nós nos fortalecemos, né? Quando nós vamos na academia, nos fortalecemos, né, nossos ossos, nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que nos fortalecer. Mas o espiritual, nós temos que fortalecer com jejum, oração e palavra. Aí nós fortalecemos, nós estamos atentos a ouvir. E Balaão não estava ouvindo nada. E tem, ou talvez até ouviu, mas não é comigo não. Quantas vezes Deus está falando com nós, assim, isso não é comigo não, hein? Isso aí é pro fulano, né? Tá na Jocu nós costumamos falar assim, ó, os crentes pá, né? Os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, só manda os outros horários, 1 hora, né? E os crentes pá. Se fulano tivesse, essa é pá fulano, essa é pá, né? Se fulano tivesse aqui para ouvir isso, querido, você está ouvindo. Fulano não está aqui, mas você está ouvindo, porque Deus quer falar com você. Às vezes nós temos essas coisas assim, poxa, fulano bem que podia estar aqui, que ele estava precisando ouvir isso aí. Quem está precisando, às vezes, somos nós ouvir.
O fulano de alguma maneira vai ouvir, em algum momento Deus vai falar com ele, mas somos nós que precisamos ouvir. É quem está. Deus traz naquele dia para ouvir uma palavra aquele que Deus quer falar. O anjo do Senhor tem falado conosco todos os dias. O Senhor tem falado conosco todo momento. Em todo tempo Deus fala. E Ele está intervindo. Então, querido, não fique bravo. Não fique desanimado se Deus te intervir em alguma coisa. Se alguma coisa não deu certo naquele momento. Final de semana minha avó estava no hospital. E ia precisar passar por uma cirurgia e não passou pela essa cirurgia, porque o médico falou assim, não, pode ir para casa, não, você não vai precisar, passou com gasto. Mas o outro médico falou assim, não vai precisar fazer cirurgia, mas é melhor que fique no hospital para a gente cuidar. E aí a minha mãe teve que ficar lá, meu pai e meu irmão falou, vão embora, eles moram em outra cidade. Ao chegar na outra cidade, já tinha passado um temporal na cidade que destruiu a cidade. Quando minha mãe chegou em casa no outro dia, falou assim, ó, tinha um monte de coisa suja aqui, Deus livrou eles, porque não pegaram esse temporal, e Deus ainda livrou a casa deles. A maioria das casas lá em volta se destruiu, arrancou telhado, derrubou paredes, entrou água, destruiu os móveis, acabou. A cidade deu estado de calamidade. A casa deles só caiu uns galinhos lá e não aconteceu nada. Então nós agradecemos por isso, porque Deus interviu. No momento, muita gente está brava porque o prefeito falou que não ia ter carnaval mais na cidade. As pessoas ficaram bravas. As pessoas não estão preocupadas se o outro perdeu o móvel, se o outro está perdendo as coisas. O prefeito está pedindo para que as pessoas ajudem agora a reconstruir a cidade. E as pessoas estão bravas porque não tem carnaval. E não está entendendo que é Deus que interviu. Que Deus pôs as mãos ali de algum momento em algumas vidas. Graças a Deus ninguém morreu, só perderam bens. Deus guardou a vida do povo. Deus não precisou levar ninguém, mas só para mostrar para eles que Ele queria intervir. Que aquela cidade nunca teve carnaval. Nunca ninguém fez carnaval. E esse ano ia ser o primeiro ano que ia ter carnaval. Todos os outros prefeitos, ninguém nunca fez nada. O pessoal vai em outra cidade, vai em um lugar, mas ali não vai. Ali não faz. Nem bloquinho, nada. E esse ano fizeram um movimento lá para ter o carnaval na cidade, porque quer que a cidade também seja conhecida como cidade de carnaval. Não teve. Graças a Deus. O Senhor interviu. E aí você começa a orar, você fala assim, gente, só pode ser o Senhor. E aí vem de novo na palavra e vendo o que Deus fez com Balaão. A intervenção dele ali, o poder do Senhor intervindo, mandando um anjo falar com uma jumenta. Falou na boca da jumenta para falar com ele. E só assim ele parou ele e ele caiu em si. Só assim ele foi cair em si e se inclinou diante do anjo. Nós precisamos nos inclinar diante de Deus todas as vezes que o Senhor fala conosco. Quantas vezes nós dobramos o joelho e nós caímos, porque Deus está falando conosco. Fica atento à voz do Senhor, querido. Ao sair daqui, fica atento. Fica atento nas coisas. Fica atento. Pastor, você é muito espiritual. Vê coisa onde não tem. Eu vejo coisa onde a Bíblia diz que tem. Se você for lá em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores desse mundo. Poder espiritual. Há coisas acontecendo. Hoje aqui mas eu quero agora, no final nós vamos orar. Tem jovens nossos em acampamento, louvando e engrandecendo o Senhor. E você tem que agradecer se você tem um filho no acampamento hoje. Porque eu saio de trabalho, na sexta-feira é só ouvindo pessoas andando por aí, só pessoas assim, ó, muito doidas, já querendo, toda ansiosa para pular o carnaval, para sair, para beber, para usar drogas. E a gente sabe que nesses carnaval, o que as coisas que acontecem. Desde criança eu lembro que primeira vez que eu ouvi falar de carnaval, um rapaz de São Paulo veio para cá, para a cidade.
3 amigos da cidade, com ciúme de mulher, matou o cara, no carnaval, bêbados, e ficaram e perderam suas vidas, ficaram lá presos por muito tempo. Jovens que ficaram presos, perdeu a vida. E numa cidade pequena, que eles tinham tudo, perdeu sua vida. E aí, daquele momento, eu sempre fiquei assim, eu falei, carnaval não é coisa boa. Eu não conhecia o Senhor, mas eu sempre falava, carnaval não me cheirava bem. Não ia. As pessoas, vamos lá, tem bloco. Não vou, não gosto. Uma vez ou outra você passava na cidade, estava tendo algumas coisas, mas eu não gostava de ir. Fui participar de carnaval, de passar por lugar de carnaval, no Rio de Janeiro, quando estava na Jocum, que nós íamos lá fazer teatro do lado, evangelizar e falar de Jesus. Muita gente critica quem está falando de Jesus. No Rio tem alguns bloquinhos de carnaval que saem louvando a Deus e evangelizando. Eles não saem pulando carnaval. Todo mundo pensa que eles vão pular carnaval, mas eles não vão. A estratégia do Senhor dá para algumas igrejas. Em alguns lugares as pessoas fazem. São um evangelismo que as pessoas estão fazendo. Talvez você vai falar assim, mas não, por que não faz outro dia? Porque tem que fazer no dia que as pessoas estão falando. Tem que salvar no dia, não é depois. Coisa que já aconteceu, vai esperar acontecer, né? Como dizia meu pai, fecha a porteira, não deixa o gado escapar para depois fechar. Você tem que fechar antes, deixar preso. Senão estoura, vai se deixar a porteira aberta, vai entrar no meio da lavoura, vai entrar no pasto dos outros. Nós precisamos falar de Jesus, quando está acontecendo a coisa. É quando você tem a oportunidade. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos ouvir o anjo do Senhor falar conosco enquanto é tempo. Dá ouvido. Balaão não deu ouvido lá atrás quando Deus falou com ele. Ele achou que o rei era maior do que Deus. O rei não era maior que Deus. Maior é o Senhor na nossa vida. Em todo tempo. Não tenha medo de nada, de falar de Jesus. Não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Quando ouvires, obedece a voz do Senhor. Aonde você estiver, ouve a voz do Senhor. Procure ouvir a voz do Senhor. Se tem dúvida, vai para a palavra. Se tem dúvida, vai orar. Se é Deus mesmo falar, fala, né? Como ele falou, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, pode falar de novo. Se é o Senhor, me mostre. Às vezes a gente fala, se é o Senhor mesmo que está falando. Um dia eu teve um sonho, e esse sonho ficou na minha cabeça, e eu falei, Senhor, se for o Senhor mesmo, não for coisa de sonho, coisa do inimigo, se for o Senhor, eu vou sonhar de novo, o Senhor vai mostrar de novo. Pois eu sonhei de novo, meu Senhor estava falando comigo. Deus é bom, em todo o tempo. Deus mostra as coisas que já aconteceram, Deus mostra para a gente, em todo o tempo, toda situação. Às vezes numa brincadeira, às vezes em algumas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus fala da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, aonde Ele quer, usa quem quer para falar. Às vezes nós temos maneira de olhar simplesmente para alguém que vai falar e nós, já olhar, esse cara não fala nada. Não, Deus vai usar isso aí para falar. Esse irmãozinho Deus vai usar para falar. Não é assim? Muitas vezes os nossos olhos, você não sabe nem conversar, não sabe nem falar. A gente não pode pensar assim. A gente tem que olhar, saber que quem usa é Deus. Quem usa é o Senhor. Lembro de uma história que um senhorzinho, um pastor ficava na igreja, o pastor pregava e todo mundo que chegava, ele ia lá, recepcionava, ele sentava junto e ele ficava ali, falando, conversando. E o pastor chamou a atenção, falou, irmão, você não é um pastor? E ele não dava nem oportunidade para ele falar lá no púlpito. Ele falava assim, olha, pastor, faz o seguinte, as pessoas estão chegando aí, você fica incomodando as pessoas, não fica incomodando não, senta aqui. E um dia esse pastor, o pastor sentava lá, mas o Espírito Santo usava ele para falar, pastor.
E aquele dia falou assim para ele. E ele convidou um médico, um cidadão da cidade, um médico ilustre, uma pessoa ilustre, né, que para eles é uma cidade pequena. E aquele dia, aquele médico foi ao culto. Quando o médico chegou, o pastor avisou, os irmãos falaram assim, olha, não deixe o irmão Antônio lá, né? Vamos usar o irmão Antônio, o irmão fulano lá, não ficar perto. Vou dar outra função para ele aí, que ele vai ficar distraído, ele não vai ficar ali incomodando o médico. Mas ele deu um jeito e sentou do lado do médico e falou assim, não, ficou lá, não, é aqui que eu vou ficar, não, pode deixar ele. Quando terminou o culto, o médico procurou o pastor e falou assim, olha, semana que vem eu vou voltar aqui. E ele voltou e trouxe mais 8 pessoas com ele. Ele falou assim, olha, eu trouxe essas 8 pessoas aqui, mas eu quero que o irmão fique aqui. Eu quero que eles ouçam o que ele falou para mim. Porque através dele eu conheci a Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus que ele serve. E eu quero que ele serve o mesmo Deus que hoje eu quero servir. Então Deus, quando ele quer usar uma pessoa, não adianta você olhar só para uma pessoa que não fala nada, não sabe nem conversar. Porque quem está nele é maior. Não é as vestes, não é a aparência bonita, não é... Lógico, né, ninguém vai andar de qualquer jeito. Mas às vezes, muitas vezes, nossos olhos é a aparência. E Deus usa. E Deus usou aquele irmão. Que Deus abençoou aquela igreja. Que Deus possa abençoar. Nesses 10 anos, que Deus venha nos abençoar. Deus tem abençoado e trago pessoas maravilhosas nesse lugar. Pessoas têm entrado e saído, missionários que nós abençoamos. Nós estamos recebendo todo dia notícia de missionários que estão no campo, agradecendo pelas nossas orações. Agradece todo dia pelas nossas orações, que nós temos orado, temos enviado ofertas, nós temos abençoado de alguma forma. Uma igreja pequena aos olhos de muitos, mas grande aos olhos do Senhor, que tem feito a obra do Senhor. Não é a multidão que vai fazer o melhor, mas é a qualidade de poucos. É a qualidade de como você faz a obra do Senhor. É de que maneira você tem feito a obra do Senhor. E a melhor maneira de fazer a obra do Senhor primeiramente, é com amor no coração. Nada se faz se não for com amor no coração. Quando você se faz com amor, né? Lembra do sazon? Né? A tiazinha vai a receita lá, né? Foi feito com amor, que era o sazon, né? É assim que nós temos que ser, o sazon. Nós temos que ser esse amor na vida das pessoas. Nós temos que ter Jesus, levar Jesus a cada um. Vamos orar, agradecer ao Senhor, orar por tudo. Pastor Edmur, para orar por nós, ele como pastor da igreja, o anjo da igreja, orar, nos abençoando, orar pela essa palavra, que o Senhor fortaleça cada um. Não deixe o animal falar com você. Quando Deus intervir, ore, se incline diante dele. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje ao seu coração. Amém. Vamos ficar em pé. Você foi tocado pela palavra, né? A importância de nós ouvirmos a Deus, percebermos o agir de Deus e o quanto Deus está agindo nas nossas vidas. Muitas vezes, né? Não é o caso, mas a gente pensa, né? Muitas vezes até uma jumenta está vendo mais do que a gente. É verdade. Até uma jumenta está vendo mais que a gente. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão para ver o que Deus está. E na simplicidade. Às vezes você não está vendo uma coisa, seu filho, uma criança, está vendo. Às vezes você não está vendo uma coisa, né? Sua esposa está vendo. Às vezes você não está vendo uma coisa, seu esposo está vendo. E às vezes você não está enxergando e alguém que você ali nem esperava que enxergasse, traz uma palavra para a sua vida.
Deus age de diversas formas. Fala que a multiforme graça de Deus, ela age nas nossas vidas. E nós precisamos entender. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra neste domingo. Obrigado pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Nós louvamos a Ti, Pai, por podermos estar na Tua casa. Lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de manifestação da Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor nos auxilie a olhar para esta palavra e tomá-la para as nossas vidas. Tua palavra é alimento, Tua palavra é fortaleza, Tua palavra é bênção nos momentos difíceis, Pai. Tua palavra, Senhor, nos direciona. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o movimento do Senhor, Pai. Nós que falamos sempre em missões, o movimento do Senhor, Pai. O que o Senhor está agindo no mundo, o que o Senhor está fazendo, Pai. O que o Senhor está realizando, Pai. Eu sei que muitas vezes nós olhamos mais para as dificuldades, para as tragédias, para os problemas, né? E até mesmo para o sistema desse mundo, ao invés de olhar para a Tua boa mão, ao invés de olhar para a Tua palavra, ao invés de ouvir o Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos a ouvir o Teu Espírito, Senhor, e saber que o Senhor trabalha em favor daqueles que no Senhor confia, Senhor. Que o Senhor, de maneira poderosa, possa agir na nossa família, no nosso coração, Senhor, na nossa casa, Senhor, Pai, e tocar as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. E como o pastor Rogério falou, né, orarmos por vidas, por pessoas. Tem gente se perdendo, tem gente, Senhor, muitas vezes falando para nós, Senhor, Pai, das suas tragédias, Senhor, falando para nós das suas decepções, falando para nós, Senhor, da sua vida desregrada. Pai, levanta, Senhor, nas nossas vidas uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de vida para esse, Senhor. E também, Pai, nos levanta como intercessores, como pessoas, Pai, que oram, Pai, por estas vidas, para que essas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém e amém.